Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 14, que falará sobre as plantas. Então, para iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês anotassem essas próximas perguntas que eu passarei aqui nas próximas telas, tá? Em seus cadernos e respondessem com as palavras de vocês, para que pudéssemos discutir essa reflexão de vocês na nossa próxima live, tá bom? Então, vou iniciar com essa pergunta aqui. Que tipo de plantas são comuns em sua região? No caso, aqui na nossa região, quais plantas são comuns? Né? Vocês vão fazer uma pesquisa falando pelo menos três, tá? Três tipos de plantas que são comuns aqui, tá? Qualquer planta você pode escolher. A próxima pergunta, né, seria, baseada nisso que eu vou ler. Quase não há plantas em desertos ou picos nevados de montanha, por exemplo. Quais as condições desses locais prejudicam o desenvolvimento das plantas? Vocês também vão responder com as palavras de vocês, tá? Para discutirmos em nossa próxima live. E, por último, como seria o mundo sem plantas? Essa aí é fácil, hein? Como que vocês acham que seria? Depois de tudo que nós estudamos as cadeias, as teias alimentares, vimos que os produtores, né, que são as plantas, as algas, elas têm uma importância muito grande aí no equilíbrio, né, da cadeia alimentar. Então, eu gostaria que vocês respondessem também com as suas palavras, aí façam essas anotações no caderno de vocês. Então, pessoal, começarei aqui falando sobre as características gerais das plantas, né? As plantas, elas ocupam grandes áreas em toda a Terra e elas vão influenciar nas condições ambientais e também no clima. Como assim, professora? Bem, os locais onde nós temos um número maior de vegetação, esse ambiente ele tem um clima mais ameno, né? Um clima, inclusive, mais fresco, digamos assim. Os locais onde não tem muita vegetação são locais mais secos. O solo ele não consegue reter tanta água assim. Então, tem várias características que estão associadas à presença dessas plantas, tá? Além do mais, elas também servem de alimento e de abrigo para diversas espécies de animais, né? E outros seres vivos também. Então, de toda forma, são super importantes e nós não podemos deixar de estudá-los, correto? E como existe uma diversidade de plantas muito grande, elas acabam sendo muito diferentes entre si. Agora, uma característica que ou melhor, duas características, né, que é comum a todas as plantas é que todas elas vão ser pluricelulares. Nós estudamos esse conceito no ano anterior, né? Pluricelulares significa que ela possui várias células, não apenas uma, mas várias, né? Várias células, e também todas as plantas elas são autótrofas. Nós vimos esse conceito, né, este ano, que nos diz que a planta produz o seu próprio alimento através daquele processo que nós chamamos de fotossíntese, ok? E a maioria das plantas apresenta clorofila, que é esse pigmento verde. Agora, claro, existem, como eu disse para vocês, tantas plantas diferentes que algumas possuem mais do que esse pigmento clorofila, possuem pigmento alaranjado, avermelhado, né? Uma infinidade aí de outros pigmentos, mas o principal, né, é clorofila, esse pigmento verde. A clorofila, que é esse pigmento, ela fica armazenada em uma organela específica, que é chamada de cloroplasto. No ano passado, quando nós vimos os tipos celulares, nós vimos as células animais e as células vegetais, nós vimos que elas têm algumas diferenças, né? A célula vegetal da célula animal. E a célula vegetal, ela tem essa organela aí, esse cloroplasto, que armazena a clorofila. Essa imagem ao fundo aí para vocês é uma imagem microscópica
muito legal, mostrando as células vegetais e aqui os cloroplastos. É muito linda essa imagem, pessoal. E outro detalhe muito interessante dessa imagem é a parede celular, que é, inclusive, uma estrutura que é específica, né, de também, ou melhor, né, que diferencia a célula vegetal da célula animal, por exemplo. Essa estrutura, e eu vou falar um pouquinho mais dessa estrutura logo à frente, tá? Então, aí em detalhes, esse cloroplasto que está localizado nessas células vegetais aí, como vocês puderam acompanhar. Agora, as células vegetais, assim como nós vimos no ano passado, é mais para relembrar, né? Elas apresentam três estruturas que são específicas, que são os cloroplastos, que armazenam a clorofila, inclusive são responsáveis pela fotossíntese, tá? Isso é super importante vocês anotarem, porque geralmente eu cobro que aí essa organela ela é responsável pela fotossíntese. Outra estrutura é a parede celular celulósica, que nós acabamos de ver, que é essa membrana, que é o melhor, que reveste a membrana plasmática, né, e dá uma proteção extra, uma sustentação essa célula vegetal, e o vacúolo também, que é outra estrutura específica, que pode armazenar várias substâncias. Água, atua também na digestão intracelular, tá? Então, eu coloquei aqui em detalhes uma célula vegetal para ficar bem ilustrado, né? E nós conseguirmos identificar essas estruturas, relembrar quais são elas, né? E em vermelho, eu destaquei as que são específicas de células vegetais, que aqui no caso é o vacúolo, que pode armazenar água ou outras substâncias, os cloroplastos, né? Que vão armazenar a clorofila, e a parede celular, que dá essa proteção extra à célula vegetal. E o que eu quero que vocês também utilizem é o RA da página 33 do livro didático de vocês. Vocês podem apontar aqui para a tela, ou se vocês estiverem utilizando o computador, né? Ou também vocês podem ir lá na página e fazer a leitura aí desse RA, utilizando o aplicativo RA da Positivo. Tá? E é muito interessante. E lá fala até informações extras sobre essas organelas aí da célula vegetal, tá? Então, vale a pena vocês conferirem. Bem, as plantas, como nós vimos, elas produzem o seu próprio alimento, elas são autótrofas, através de um processo que é chamado de fotossíntese. Mas não são só as plantas que fazem fotossíntese, né? As algas e as cianobactérias, elas também fazem esse processo de fotossíntese, no qual elas vão produzir o seu próprio alimento utilizando a luz solar. Então, a partir de agora, nós vamos ver a diferença entre fotossíntese e respiração celular. Vocês sabem quais são as diferenças? Então, vamos conferir. Para que a fotossíntese ela ocorra, né, vai ser necessário água, gás carbônico, luz, os pigmentos fotossintéticos, como, por exemplo, a clorofila. Nas plantas, que é o grupo, né, agora que a gente está estudando especificamente, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Lembrem-se que vocês devem anotar isso, né, nos resumos que vocês fazem da matéria no caderno de vocês, é essencial, tá? E ao final da fotossíntese, ocorre a produção de glicose e a liberação de oxigênio. Qual é mesmo o alimento da planta? O que ela produz? Muitas pessoas acham que a planta come terra, digamos assim, né? Que ela se alimenta de terra. Mas vocês sabem que isso está erradíssimo, né? O alimento da planta que ela produz através da fotossíntese é a glicose. E ao final também dessa fotossíntese, a planta libera oxigênio. Inclusive, é um dos motivos de confusão das pessoas de dizerem que, por exemplo, a Amazônia, né, é o pulmão do planeta, como eu já venho falando até em outras aulas com vocês, porque aluno meu não fala essa besteira, não é mesmo? Então, esse oxigênio aí que ela libera, ela consome depois, né? Porque a planta ela também respira. E é isso que nós vamos ver logo em seguida, tá? Então, assim como os animais, como nós mesmos, né? Fazemos respiração celular, as plantas elas também fazem a mesma coisa, elas fazem a respiração celular. E qual que é a organela, né? Qual que é esse órgão, entre aspas, da célula, né? Que é responsável por fazer a respiração celular?
é essa organela chamada mitocôndria, né? E eu até destaquei aqui em vermelho, coloquei aquela mesma imagem, destaquei em vermelho, para vocês identificarem aqui especificamente essa organela, tá? A mitocôndria vai ser responsável pela respiração celular, tanto em animais quanto em plantas. Agora, na respiração celular, a glicose, né, ela vai ser degradada na presença do oxigênio e vai liberar energia, gás carbônico e água. Por isso que vocês também vão ouvir, muitas vezes, as pessoas falando que a mitocôndria, ela também é responsável por produzir energia para a célula. Por causa disso, né, porque ela vai liberar essa energia através do processo de respiração celular, tá bom? A fotossíntese, ela depende da luz e ela só ocorre nas células que apresentam cloroplastos, tá? Mas a respiração celular, ela ocorre em todas as células da planta, em todos os momentos do dia ou da noite. Tem gente que tem mania de falar besteira, falar: "Ah, a planta só respira de noite. Durante o dia ela só faz fotossíntese." Bom, agora vocês sabem que isso não é verdade de modo algum, tá? A planta ela respira o tempo todo, assim como nós animais também precisamos respirar 24 horas por dia, tá? Então, vamos ver aqui esse quadrinho, analisar esse quadrinho super interessante. Tá lá no livro didático de vocês, na página 34, tá? Que vai fazer aí algumas comparações entre a fotossíntese e a respiração celular, quanto que ocorre, né, o gás que é absorvido, o gás que é eliminado, onde que ocorre, tá? Então vamos lá, é bem interessante. Então, aqui começando pela fotossíntese. Onde que ocorre a fotossíntese? Nas células com clorofila. E a respiração celular? Ocorre em todas as células, pessoal, assim como no nosso corpo. Imaginem, todas as células do corpo humano, elas precisam respirar, tá? Elas precisam fazer essa respiração. Não tem jeito, não é uma, a gente não vai escolher, essa célula faz respiração, essa não faz. Não, são todas, tá? Agora, a fotossíntese, ela ocorre em células específicas, só nas células com clorofila, tá? Agora, quando que ocorre a fotossíntese? A fotossíntese depende da luz, então ela vai ocorrer quando? Durante o dia, né? E a respiração celular, como eu disse para vocês, vai ocorrer nas 24 horas do dia. Então a planta está fazendo fotossíntese e ela está respirando ao mesmo tempo. Isso são coisas aí que não é quando acaba uma, começa a outra, tá? A planta respira o tempo todo, como eu havia falado, tá? Agora, na fotossíntese, qual que é o gás absorvido? O dióxido de carbono. Professor, o que é dióxido de carbono? Eu não lembro. Vou relembrar para vocês. A maioria das pessoas conhece o dióxido de carbono como gás carbônico, tá? Então, durante o processo de fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico. Agora, e na respiração celular? A planta, ela absorve qual gás? O oxigênio. Daí vem aquela velha história que eu já falei para vocês milhares de vezes, né? Porque a planta, ela até libera oxigênio, sim, mas ela precisa dele para respirar de volta, tá? Então, ela vai consumir aquele gás oxigênio novamente. Olhem aqui, na fotossíntese, a planta ela elimina o gás oxigênio. E na respiração celular, assim como os animais, ela vai eliminar dióxido de carbono, o gás carbônico, tá? E qual que é o resultado da fotossíntese? Ela armazena a energia luminosa na forma de energia química com a produção de glicose, que é o alimento dela. Então, resumindo isso aqui, o resultado da fotossíntese vai ser a produção da glicose, da energia daquela planta, tá? Agora, a respiração celular, ela vai liberar energia acumulada nos alimentos. Lembra que eu falei que a mitocôndria ela faz isso? Né? Ela faz a respiração celular e ela vai liberar essa energia aí, vai produzir essa energia para aquele organismo, tá? Então, pessoal, após tudo isso que eu falei para vocês, vocês darão uma pausa aí no vídeo, farão a leitura complementar da seção Conexões da página 34 do livro didático de vocês, do volume 2, tá? E após fazerem a leitura complementar, vocês também farão os exercícios da seção Atividades, no livro didático da página 35, tá? Depois que vocês fizerem essas atividades, aí vocês dão prosseguimento ao vídeo, porque agora eu falarei sobre os grupos das plantas, tá?
nós vamos ver que as plantas, elas são subdivididas em grupos, né? De acordo com algumas características. Então vamos lá. As plantas, elas constituem um reino chamado plante, tá? Não é plantae, é plante, reino plante. Ou também pode ser chamado de reino das plantas. E esse reino, né, talvez você já tenha ouvido falar em outros reinos, reino animalia, enfim, tá? Temos outros reinos também. As plantas, elas têm o próprio reino, olha só. E esse reino, ele é subdividido em categorias menores, ou seja, em grupos menores. Então, os principais grupos de plantas, eles são os seguintes, esses nomes esquisitos aqui mesmo, tá? Então, vamos nos acostumando a esses nomes, que são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São esses 4 grupos. Inclusive, eu coloquei aqui representantes para ilustrar, né, esses grupos de plantas. Hoje nós estudaremos especificamente 2 grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. Na próxima aula, nós estudaremos os 2 outros grupos, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Mas antes, nós precisamos saber o que é observado, né, para dividir essas plantas nesses grupos. Então, os critérios que são utilizados, né, para classificar essas plantas nesses grupos são a existência de tecidos vasculares, né, que são tecidos que transportam nutrientes, né? Nada mais são do que isso, tecidos que transportam nutrientes. E também observar alguns órgãos vegetais específicos. Que órgãos vegetais específicos são esses, professora? São as flores, os frutos e sementes. Todas as plantas do mundo têm flores? Não. Todas as plantas do mundo possuem frutos, né? Dão frutos? Não. Todas as plantas do mundo possuem sementes ou dão sementes? Não, tá? Então, olha que interessante. Se vocês nunca pararam para perceber isso, né? Então, agora a gente vai observar isso um pouco mais de perto, né? Estudar isso um pouco mais de perto. Então, isso é o que vai fazer com que a gente classifique essas plantas nesses grupos. Vamos lá. Voltando aqui à história dos tecidos vasculares, né? Esses tecidos, eles estão presentes em plantas justamente que nós chamamos de plantas vasculares, tá? Eles vão formar os vasos condutores de seiva, que são responsáveis pelo transporte de líquido e circulam pelas plantas, né? Que circulam pelas plantas. E esses vasos aí condutores, eles podem transportar a seiva bruta, quando a seiva é composta principalmente de água e sais minerais, que são absorvidos pelas raízes, ou a seiva elaborada, que é composta principalmente de glicose, que é produzida durante a fotossíntese. Então, um grande resumo disso aqui seria o seguinte, né? Esses tecidos vasculares, eles transportam os nutrientes, que é, no caso, essa seiva bruta e a seiva elaborada. É super importante que vocês anotem aí o que é a seiva bruta, o que é a seiva elaborada e o que esses tecidos vasculares transportam. Mas será que são todas as plantas que têm esses tecidos vasculares? Não, tá? Portanto, nós temos plantas que são classificadas como avasculares, ou seja, elas não têm esses vasos condutores de seiva, como é o caso do primeiro grupo de plantas que nós vamos estudar hoje, que são as briófitas, tá? E por essas plantas, elas não terem esses vasos condutores de seiva, esses vasos condutores de nutrientes, elas vão ser de pequeno porte. Nós vamos ver como que elas transportam os nutrientes se elas não têm esses vasos condutores, tá? Então, agora vamos observar aqui algumas características que estão associadas a esses grupos de plantas que nós estudaremos a seguir, tá? Então, olha só, nós temos o reino das plantas, o reino planta, tá? E elas começam a ser divididas aqui, então, em plantas avasculares, que são as briófitas, e depois nós podemos dividi-las também em vasculares. Essas plantas vasculares são aquelas que têm aqueles tecidos, né, vasculares que eu disse a vocês, e podem ser divididos em plantas sem sementes, que nós vamos ver que são as pteridófitas, e as plantas com sementes, são as gimnospermas e as angiospermas. Só que as gimnospermas, elas não têm frutos, e as angiospermas têm frutos. Isso aqui está disponível na página 36 do livro didático de vocês, tá?
Se quiserem, ou melhor, eu super aconselho a fazerem exatamente um resumo como esse no caderno de vocês, tá? Para facilitar os estudos e relembrar algumas coisas, tá? Bem, algumas, como eu disse para vocês, nem todas as plantas têm sementes, não possuem sementes, né? E elas vão numa escala evolutiva. Nós vamos ver que as briófitas elas foram as primeiras a surgir, depois as pteridófitas, depois as gimnospermas e depois as angiospermas, tá? Então, como nem todas elas têm sementes, a partir do momento em que surgiram as sementes, isso foi muito importante, porque antes de existir sementes, as plantas elas dependiam da água para a reprodução dela, né? E a partir das sementes, então, elas não precisaram mais depender aí da água para a reprodução, que foi o que aconteceu com as gimnospermas e angiospermas, né? Mas, afinal, professora, o que que são as sementes? Como a gente pode definir o que que são sementes, né? Elas vão ser as estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta, então elas estão relacionadas aí com a reprodução vegetal, e elas vão se formar pelo processo de fecundação, né? Que é o processo no qual o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, e aí formam esse embrião. E as sementes, elas têm uma reserva nutritiva, né, para que o embrião ele possa se desenvolver. E além do mais, elas são super importantes, né, porque servem de alimento para diversas espécies de animais, inclusive seres humanos, que se alimentam de vários tipos de sementes diferentes, né, semente do feijão, por exemplo. Eu não gosto de comer sem feijão, não. É um tipo de semente, né? E nós aproveitamos muito de diversas outras sementes, né? Assim como outros animais, tá? Então, pessoal, vamos agora ver as características dos grupos que eu falei para vocês que estudaríamos hoje, né? Iniciando pelas briófitas. As briófitas, elas têm o tamanho reduzido, elas são bem pequenininhas, né? No máximo aí chegam a 40 centímetros, como eu disse para vocês. Mas elas, apesar de serem pequenas, elas têm uma função ecológica muito importante, tá? Porque elas mantêm a umidade do solo, elas evitam a erosão do solo, ou seja, evitam aquelas rachaduras, e elas servem aí de abrigo para pequenos animais, servem de alimento para alguns mamíferos, pássaros e peixes, tá? E elas formam assim, pessoal, conforme se fossem tapetes pela floresta. Então, provavelmente vocês já viram aí essas briófitas. E exemplos das briófitas são os musgos, tá? Principalmente os musgos, é muito comum a gente, quando falar de briófita, as pessoas falarem, ah, são os musgos. Isso, perfeito, é um exemplo, né, de briófita. E elas gostam de ficar, né, em lugares com muita umidade. Elas são encontradas em lugares com muita umidade. A gente vai entender por quê, tá, que elas são encontradas nesses locais. Outra importância ecológica que é preciso destacar e anotar aí no caderno de vocês é que elas são espécies pioneiras na colonização dos ecossistemas. Isso significa que elas se desenvolvem primeiro nos ambientes e geralmente, né, elas cobrem as rochas, como nessa imagem aqui que a gente está vendo, e árvores também, tá? A gente consegue encontrar as briófitas por vários lugares, desde que eles sejam úmidos, tá? Então, andando aqui pela Mata Atlântica, que é o bioma no qual a gente mora, por exemplo, a gente consegue facilmente visualizar essa planta, né? Esse grupo de plantas que são as briófitas, por causa da umidade, elas precisam dessa umidade. Por quê? Por elas não apresentarem os vasos condutores, ou seja, elas serem avasculares, a água e os nutrientes, elas são distribuídas pelo corpo da planta célula a célula. Ela não tem aqueles vasos condutores, né, para levar os nutrientes pelo corpo dela. Então, os nutrientes são passados de célula a célula. Por isso que elas são menores, né? Elas têm esse porte menor. E elas ocupam os lugares úmidos, porque elas vão depender da água. E não somente para esse transporte aí de nutrientes, pessoal, mas também para a reprodução delas. E como que acontece a reprodução das briófitas? Acontece por meio da alternância de gerações. O que que é isso, professora? É assim, a alternância de geração
ela tem duas fases reprodutivas, uma assexuada e outra sexuada. Eu trabalhei esses conceitos com vocês no ano passado, lembram? Mas para relembrá-los, eu coloquei até esse informativo aqui embaixo, né? A reprodução sexuada tem o envolvimento de gametas e a reprodução assexuada é sem o envolvimento dos gametas, aqueles gametas femininos e os masculinos, lembram? Então, depois de relembrar dessa parte, né, vamos voltar aqui à alternância de gerações, perdão. Então, tem duas fases, né? Na fase sexuada, a água aqui, ó, conforme a gente está vendo aqui no 1, a água, ela transporta os gametas masculinos até os gametas femininos, tá vendo? Então, ela depende da água para a reprodução dela. Então, eles são transportados até o gameta feminino, acontece a fecundação, né? E aí se forma uma nova planta. Aí, depois da planta aqui, ó, já formada, né? Agora nós vamos ter a fase assexuada, que vai ocorrer pela produção de esporos. Pessoal, as briófitas não têm sementes, tá? Por favor, é preciso destacar isso. Elas não possuem sementes, elas são um tipo de plantas, né? Um grupo de plantas que não tem sementes. Elas apresentam esporos, tá? Então, quando esses esporos aqui, eles alcançam o substrato, o solo, por exemplo, eles se espalham e aí eles vão germinar e vão formar novas plantas. E aí começa de novo aqui a alternância de geração, né? Essa planta cresce, aí no caso aqui vai encontrar o gameta masculino com o feminino através da água, né? Tudo mais, e aí começa a alçar a alternância de novo, tá vendo? Uma fase sexuada e uma fase assexuada. Aqui não tem envolvimento de gametas. Os esporos, né? Eles são aí liberados, alcançam aí o solo, por exemplo, e aí germinam formando uma nova planta. E olha só, aqui embaixo eu coloquei os detalhes, porque os musgos, por exemplo, eles são bem pequenininhos, tá? E isso aqui, ó, que vai ser aquelas partezinhas aqui que está ilustrando na imagem, que vai liberar os esporos, tá? Então, quando a gente vê o musgo, por exemplo, com isso aqui, significa que ele está numa fase aí reprodutiva assexuada, ele está liberando, ele começa a liberar aí esses esporos, perdão, não só assexuada, tá? Pode ser sexuada também, mas a gente já sabe que ele está numa fase reprodutiva. Fazer a correção correta foi ótimo também, né? Para fazer a correção do que eu havia falado. Bem, pessoal, vamos agora ao próximo, né? E aqui no caso, o último grupo de plantas que nós vamos ver hoje, que são as pteridófitas. Eu coloquei aqui o exemplo, né, para vocês, as fotos, né, para ilustrar, são as samambaias e avencas, por exemplo. Tem outros exemplos, né, mas os principais, os mais comuns das pessoas mencionarem são esses dois aqui, né, esses dois tipos de planta. As pteridófitas, elas não são como as briófitas, tá? Elas já são mais evoluídas. Elas são plantas vascularizadas, ou seja, elas possuem esses vasos condutores de seiva que eu havia falado para vocês, né? E por elas serem vascularizadas, elas colonizaram diversos tipos de ambiente. E quais são os exemplos? As samambaias, os xaxins, as cavalinhas, avencas, entre outros, como eu havia falado para vocês. E algumas espécies de pteridófita, elas apresentam um caule horizontal aqui, né, como ilustrado aqui na imagem, que às vezes é subterrâneo. E esse caule subterrâneo, ele é chamado de rizoma, tá? De onde saem raízes e as folhas de algumas espécies dessa. E olha só que bonito, alguma vez aí na vida de vocês, talvez, né, vocês já tenham visto isso aqui nas samambaias. O que será isso? Será que isso é uma doença? Do que se trata? Nós vamos ver logo em seguida. Esses pontinhos, pessoal, aqui, logo embaixo, assim, das folhas, né, está relacionado com a reprodução dessas pteridófitas. E como que a reprodução delas também vai ocorrer por meio de alternância de gerações, assim como nas briófitas, tá? E esses pontinhos aqui, eles são
eles surgem nas plantas adultas, né? E são chamados de soros, tá? E eles soltam uma espécie de pozinho laranja, que são os esporos, tá? Também são os esporos. Lembram que lá nas briófitas tinha os esporos também? Então, como que vai ocorrer aqui, né? Essa questão dos esporos, essa liberação, como que vai ser essa alternância de gerações. Então, aqui, ó, vai ter uma fase assexuada e sexuada, como a gente tinha visto antes, tá? Então, na fase assexuada, os esporos que são produzidos nos soros, eles germinam no solo úmido e originam o prótalo. E na fase sexuada, no prótalo, formam-se estruturas produtoras de gametas femininos e masculinos, tá? E a água vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino. Então é um pouco parecido lá com o das briófitas, tá? Mas o importante é que vocês saibam, né? A alternância de geração tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. E aqui no caso também não tem sementes, tá? Por favor. São os esporos. Então, agora vamos organizar nossas ideias a respeito do que nós vimos sobre esses grupos de plantas. Então, nós vamos fazer essa sessão aí, Organize Ideias, da página 38 do livro didático de vocês, do volume 2. Vamos fazer juntos, tá? Então, complete o quadro comparativo a seguir, escrevendo as principais características das briófitas e das pteridófitas. Então, vamos lá. Como é feito o transporte de nutrientes e água nas briófitas? De uma célula para outra. E nas pteridófitas? Por vasos condutores, né? Elas têm vasos condutores. As briófitas realizam fotossíntese? Sim, né? Porque ela é uma planta. As pteridófitas realizam fotossíntese? Sim, porque ela também é uma planta, né? Produzem esporos? As briófitas produzem esporos? Ou são sementes? São esporos, né? Então, sim, né? Produzem esporos. E as pteridófitas? Sim, também produzem os esporos. Podem atingir alguns metros de altura ou comprimento? Metros, né? Que está falando metros de altura. As briófitas podem fazer isso? Não, né, pessoal? Por quê? Porque elas não têm vasos condutores, então elas são bem menores, né? E as pteridófitas, elas conseguem atingir metros de altura ou comprimento? Sim, porque elas são plantas vasculares, elas têm os vasos condutores, então elas conseguem ser bem, assim, adquirir, né? Atingir, né? Vários metros de altura no caso de algumas espécies, tá? Agora, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção Características Gerais das Plantas no livro de atividades, nas páginas 20 e 21. Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula!